Um, dois. Bem-vindo ao Telcast. Tá difícil hoje. É horrível. Bem-vindo ao Telcast. Hoje é o nosso segundo podcast. Ai, meu Deus, eu não sei falar, não. Eu tô muito sóbrio. Eu não bebi hoje. Eu Tô bebi muito ontem. sóbrio. Sejam bem-vindos à segunda edição do Telcast. Hoje o assunto é sinestesia e eu odeio perfume doce, mesmo nunca tendo bebido um. Eu sou Isadora, 7 vermelho. Eu sou Victor Hugo, não sou sinestésico, mas sinto o cheiro de cerveja em qualquer lugar. Eu sou o Túlio Henrique e falando sobre cheirar, eu gosto muito de cheirar o som verde com sabor macio. A sinestesia pra gente é um campo muito vasto. Eu vi no Danilo Gentili há pouco tempo uma entrevista com uma garota, ela é uma digital influencer, e ela tem uns 14, 15 anos, ela estava falando, né, que ela gosta de comer sorvete, mas o sorvete sempre tem gosto de cor roxa. Qual seria a natureza dessa percepção, né, biologicamente falando? É neurológica? Como que funciona isso? Biologicamente falando, né, como a gente está tratando de uma coisa de interpretação do cérebro, a gente tem que levar em consideração a parte neuroquímica, né? Tanto a parte neuroquímica quanto a parte psicodélica que a gente vai estar falando um pouquinho mais adiante. Como que funciona? A sinestesia, ela representa um caso que ela é realmente extremo, ela é bem integrada com a neuroplasticidade do cérebro, e ela integra diferentes partes perceptivas, como havia falado, né? A partir do momento que você tem um tipo de sensação, ela acaba ativando outra sensação que não está ligada com aquilo que você está vivendo no momento, né? Falando de neuroplasticidade, a neuroplasticidade, ela nada mais é do que a capacidade do sistema nervoso modificar algumas estruturas em funções em decorrência de padrões de experiências, ou seja, o cérebro consegue ter essa plasticidade, né? Plasticidade é a forma que você tem de fazer uma coisa virar outra ou modificar ela a partir da experiência que está vivendo ou a partir da necessidade. Você consegue trazer um tipo de informações e modificar ela a partir do que você está vivendo. Por exemplo, eu acho muito interessante essa parada, porque é meio que uma parada meio ligada à metafísica, porque é meio que uma interpretação de como você vê o mundo, né? Tipo, um cheiro doce, Então, na verdade, não é meio, na verdade é exatamente isso. Então, 100% isso. É meio ligado a, tipo, por exemplo, tem um gosto, que nem o Vitor falou, da menina sentir o gosto roxo do sorvete. Mas o que eu, tipo, roxo é uma cor, tipo, cara, o que é um gosto roxo? O que é um cheiro amargo? Uhum. A gente acaba ligando muito a experiência de vida, então, né? Tipo, a sinestesia é ligada ao que você acha que é. Não, total. E eu estava falando antes, né, que para mim a ideia da sinestesia é como se você tivesse uma placa-mãe na sua cabeça e de vez da memória ir para a GPU, não, ela vai para o processador e ela é tudo trocado de fio na tua cabeça, sabe? E aí ela dá umas misturebas, tipo, é igual aquele suco detox, sabe? Mas, joga cara, tudo lá dentro. Eu acho tipo, muito irado isso. Tu não acha que é meio, tipo, todo mundo é meio pirado e que, na real, todo mundo é louco? Só que a gente é meio que suprimido pela sociedade em si para ter um pensamento padrão, pra gente ter uma comunicação padrão, e que, na real, todo mundo só é meio louco, só que não se manifesta. Porque você, tipo, cada pessoa é uma pessoa diferente quando tá sozinho e quando tá com outras pessoas. A gente é bem mais doido das ideias quando a gente tá sozinho. A gente trazer à tona uma reflexão sobre o que realmente é a realidade, saca? Sobre como a gente interpreta a realidade, do que realmente é real, justamente por conta de como as funções neurais funcionam e de como você está interpretando o mundo com ou sem alguma droga. E por que o uso de substância ultimamente é bem complicado assim do governo deixar você utilizar. Tem um, entre aspas, filósofo que chama Dennis McKenna, que ele fala muito sobre essa parte de sinestesia e de como os psicodélicos nada mais do que fazem é deixar suas conexões neurais melhores e realmente te levar para uma verdadeira realidade, te mostrar realmente como o mundo é.
É um dos motivos do governo te privar do uso dessa substância, porque você vive numa falsa realidade, é mais fácil de te controlar, porque ela vai te manipular da dosagem que você pode sentir tal coisa ou não sentir, entende? Porque, querendo ou não, os psicodélicos fazem isso com você. Eles conectam partes que geralmente não estão conectadas com o cérebro. Do que eu ia acabar falando mais pra frente no podcast, de alguns estudos que foram feitos recentemente com pessoas Peraí, que Túlio, nascem... calma aí, calma aí. Túlio. Tô me Deixa a sentindo Isadora falar. Não, Túlio. Tô saindo não, eu só tô comentando porque a gente tá de fora do podcast. Não, é porque ela levantou a mãozinha, pô. Ah, eu não Ela vi. deve estar Eu cansada não vi, ali foi já. mal, foi mal. Aí eu Foi mal. tô tipo, pô, ela levantou a mãozinha 2 vezes já, cara. Pode falar, Isa, pode falar, eu não vi. Não, gente, tranquila, é só pra falar que agora era eu, gente, minha vez. A sinestesia, a primeira coisa que eu penso, assim, quando eu penso em sinestesia é uma fuga da realidade ou uma realidade mais evoluída? Como vocês que é a entendem? realidade? E aí que tá, porque o assunto é muito legal, porque é uma fusão sensorial, a gente tem que entender a natureza dessa percepção, e a gente tem que entender que só 2% da população mundial possui essa capacidade naturalmente, sabe? E entrar no assunto, assim, cultural também, porque os estímulos de sinestesia, eles estão muito presentes na arte, na multimídia. Hoje a tecnologia traz muito disso pra gente, dessa percepção, essa percepção digital, ela traz muito disso. Não sei se vocês viram, até em Goiânia estava com uma exposição de Van Gogh, que era interativa. Sim. Eu fui no shopping lá em Campinas, também tinha um que era interativo, achei super legal. Eu vi isso. Não fui, né? Mas assim, achei legal. Queria ter ido, mas eu acabei não indo. Mas tem um estudo de um homem chamado Lawrence C. Marks. Ele fala que os estímulos descontínuos acima de 20 Hz, eles são aplicados ao campo visual e auditivo, criando uma ilusão de continuidade, que é a mesma coisa da ilusão de movimento do cinema, né? Os sons graves, eles parecem mais escuros. E os sons mais agudos, os menores, eles parecem mais brilhantes. E são considerados aspectos universais desse tipo de experiência. Uma experiência que ele fez. Né? Por exemplo, o rock. Quando você pensa em rock, aquela coisa mais grave, né? O que você pensa? Uma coisa mais escura, uma coisa mais densa. Uma coisa mais fininha ali. Uma coisa mais brilhante. Então, assim, a gente tem dessas percepções, né? Então, eu acho que isso é muito ligado a, tipo, como a gente vê o mundo. Porque a gente acha que, por exemplo, o azul lembra a gente do azul claro, lembra a gente do céu, liberdade, essas paradas. E, tipo, o azul escuro lembra a gente do oceano, medo, tipo, coisas mais pesadas, sabe? Não, eu compreendo completamente. Eu, por exemplo, eu tenho um amor pela cor roxa, né? Mas é difícil você identificar algo que tenha no roxo, na natureza, porque dificilmente a natureza tem essa representatividade além de flores, sabe? Mas para você indexar, porque o nosso cérebro nada mais é que um puta processador que está indexando as informações que a gente tem no HD, né? E aí ele vai indexando essas informações e criando, ele vai criando planilhas e falando, olha, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Só que aí, quando a pessoa entra na sinestesia, isso é muito irado, porque ele pega como fosse duas tabelas paralelas e começa a fundir as informações em uma só. E aí você pode ser esse processo evolutivo do homem, sabe? Por exemplo, a Isa falou que tem, 2% da humanidade. Eu já vi alguma estatística essa semana que já estava batendo quase em 5%, né? Será que a humanidade está evoluindo, tipo, para um homens novos, sabe? Isso seria muito irado se a gente realmente estivesse desenvolvendo. E aí, por quê, né? Talvez pelo que a Isa também falou sobre a questão da tecnologia tá tão inserida no nosso cotidiano hoje, que a gente não vive sem ela, e ela cria essa imersão que nenhuma geração do passado teve com esse deslumbre virtual, que essa estatística de pessoas com sinestesia tem aumentado cada vez mais. E talvez seja até o nosso futuro por aí.
E é muito legal, né, pensar sobre isso. A sinestesia é uma característica da infância, é uma propriedade natural ali do sistema perceptivo do recém-nascido. E é uma coisa, assim, um fato que eu achei muito, muito interessante. É um modo cognitivo da infância. E talvez por esse motivo, as crianças, elas tendem a fazer mais associações. Porque criança nunca fala diretamente a uma racionalização, assim, completa. Interessante, não tinha pensado Ela nisso. sempre vem associando com alguma coisa. Então, a gente tem essa capacidade, talvez não tão desenvolvida quanto de algumas pessoas, mas ela já vem introduzida, né? Cara, isso... Então, isso aí é chamado de sinestesia neonatal, Isa. Acontece, tipo assim, essa questão que tem aí entre 2 ou a 5% de pessoas que tem naturalmente a sinestesia em si, nasce com ela, na verdade. A gente tem essa teoria que todo mundo nasce com a sinestesia, mas ao longo do desenvolvimento cerebral, até os 4, 5 meses de idade, você acaba perdendo essas conexões. Algumas pessoas não perdem por algum fator interno ou externo, seja por conta de algum gene que vai ser ativado por alguma substância que você ingeriu, ou por algum outro fator de alguma experiência ou uso de alguma droga, quando você está mais velho e começa novamente a ter essa questão de conseguir novamente ter essa sinestesia. Tem toda essa teoria, sim, que tipo, a gente realmente nasce com várias partes conectadas, não tem como não nascer, porque o cérebro realmente está em desenvolvimento, todas as partes estão conectadas, o cérebro tem muitas partes, mas muitas partes mesmo, várias pregas, várias ligações, então as partes chamam até de giros, porque são só dobrinhas em cima da outra, e por conta dessa dobrinha ela tem uma função que outro local que não tem uma dobra não vai ter. Então você acaba perdendo essas conexões ao longo do desenvolvimento do cérebro, quando você está na infância até se tornar adulto. Mas só não essas conexões físicas mesmo de espaços, mas também as neuroquímicas acabam se perdendo justamente porque o seu cérebro está vendo que a sua ideia de mundo você precisa de interpretar de outra maneira. Você acaba realmente tendo cheiro só de coisas que você está sentindo pelo olfato, porque é assim que você vai conseguir sobreviver, levando para essa parte de evolução que o Vitor tinha falado, ou de cores, ou de sons, tudo separadinho, bonitinho, porque é o que o seu corpo entende como mundo para você conseguir sobreviver, e acaba ligando algumas partes que não deveria ser ligado justamente com a quantidade, assim, exacerbada, uma quantidade muito grande de serotonina e algum outro neurotransmissor que acaba ligando essas partes, tá? E é Faz engraçado você voltar a ter a pensar que... sinestesia quando tá adulto, por conta de droga. Ótimo. Sempre por causa da droga, mas tudo bem. Inclusive, agora eu fiquei curioso, tipo, o que cada cor remete a vocês? Que a gente tava falando disso e eu fiquei pensando, tipo, cada cor realmente me lembra alguma comida. Por exemplo, vermelho me lembra pimenta, azul me lembra água, tipo, preto me lembra amargo, sabe? Essas então, coisas. Isso aí já vem no caso da teoria de aprendizagem de Piaget. A gente vê um pouquinho disso aí na teoria da educação, ensino e educação. É nada mais do que você aprender por assimilação. Você realmente guarda alguns espaços no tálamo, que é a parte que fica da memória, que alguma cor, alguma palavra, você consegue voltar a alguma determinada experiência e conseguir aprender por conta disso. Tá? Então, se tem essa indumentária documentacional, nossa, falei bonito agora. Fala bonito, ó. Então, existe essa aplicabilidade desde a infância, como você estava falando, até desde antes de você adulto? nascer, na verdade. Caramba, que irado. Então, digamos assim, então a gente vai perdendo essa informação como um todo quando a gente vai crescendo. Exatamente. É um dos motivos que eu havia falado do Dennis McKenna, que ele fala sobre esse uso que é muito complicado de psicodélicos, que te traz realmente para uma verdadeira realidade, e do porquê que muitas instituições não querem que você tenha acesso a ela, porque você realmente ia pensar mais, ia ver realmente como as coisas são, ia ter uma empatia maior por todo mundo, não ia estar vivendo em coisas mais materiais, como, por exemplo, a favor e a prol do dinheiro, tá? Que você realmente vai para uma coisa mais profunda quando você está em uso dessas coisas. Realmente ter uma meditação mais profunda e realmente ver como as coisas são e do que precisa acontecer, tá? Cara, eu já li, tipo, eu não lembro de quem era o estudo, mas eu já li diversos estudos sobre coisas assim, e como grande parte da nossa criatividade é perdida com a racionalização. Exatamente. E que
as drogas e substâncias desse tipo, elas te deixam irracional, ou seja, elas te transformam mais, elas liberam mais o seu lado instintivo. Uhum. Então, seria a sinestesia um instinto? Então, já foi, né? Ela era um instinto que estava presente com a gente, mas a gente acabou perdendo por conta de um mundo mais sociável, né? Por conta, vamos voltar lá no contrato social. Né? A gente acabou perdendo muito essa parte mais ligada à natureza, né? A gente deixou de usar muita coisa que estava lá, que ajudava a gente realmente a viver. Tu realmente sabe, a galera mesmo, os nórdicos, precisava de estar utilizando a mescalina, não, a muscarina, que é a substância do amanita, que é o cogumelo que tinha por lá. Para quê? Porque ele aquece um pouco mais o corpo, se aguenta mais temperaturas frias, você sai um pouco mais de si para poder lutar algumas batalhas grandes. Tem a questão de ter muitas tribos até hoje que tem o uso da ayahuasca para poder entrar num estado mais aprofundado mental, tem o uso da mescalina, tem o uso da maconha mesmo, tudo para você voltar realmente a estar conectado com a natureza. Nesse mundo que a gente vive hoje, bem social, esse mundo não só capitalista ou socialista da coisa, mas esse mundo comunista também, né? Esse mundo mais fechadinho, assim, bonitinho, traçado com regras, a gente perdeu muito esse contato com a natureza, né? E realmente viver o que realmente dava para viver e sentir as coisas, né? Perde muito isso. Então, é isso. A gente falando sobre isso, eu tive uma ideia aqui, gente, a ligação, né, da hipnose com a sinestesia. Porque na hipnose você consegue fazer uma pessoa sentir o gosto de alguma coisa que não tem nada a ver, sabe, com uma cebola e sentir que é doce. É o tipo de sinestesia, né, se a gente parar pra pensar ali, total. Exatamente isso aí. Então a gente já tem formas de trabalhar essa sinestesia, né? Que é uma coisa bem mais acessível atualmente. Mas a galera que tem sinestesia em si, né, é muito mais realista do que a gente está falando aqui, né? Imagina a pessoa realmente vivenciar essa experiência, porque a gente pode fazer isso utilizando algum tipo de elemento, como disse o Túlio, mas uma pessoa que tem naturalmente isso é uma experiência, eu acho que indescritível, né? Porque, como o Rafael falou, sabe qual é a cor do roxo? O cara sabe qual é o sabor da cor roxa dentro da mente dele e ele tem total conhecimento daquela experiência como um todo, sabe? E mesmo que a gente use alguma coisa, seja um método como a hipnose ou como um elemento assim, um drogadex, para a gente chegar a emular esse estágio, nunca vai ser o estágio de uma pessoa que vive isso naturalmente. E isso, para mim, que faz toda a diferença, sabe? Porque se você pode ter essa experiência como um todo, e o pior de tudo, né? Como eu compartilho isso com uma pessoa que não sabe, sabe? É igual você querer descrever a matéria escura, hoje que a gente tenta, né? Por exemplo, o CERN, né? Tem um acelerador de partículas. E a gente faz o estudo hoje, a gente sabe que a galáxia tem extrema expansão e que tem alguma coisa ali que chama de energia escura, porque tá empurrando tudo para fora, mas até hoje a gente não tem como provar aquilo. E é a mesma coisa, sabe? Como que a gente vai explicar para uma pessoa que não tem sinestesia essa experiência como um todo? E eu acho isso aqui extremamente irado, porque é um momento de loucubração nossa, de a gente fazer o imaginário, né? Porque mesmo usando algo, você nunca vai ter a mesma sensação, digamos assim. Não é para menos, né, que a sinestesia ela tá ligada a toda a experiência mística, né? Total. Vai ter alguma coisa. Eu ia falar nisso, mas eu falei, deixa a Isa começar. Exatamente, né? Porque ali toda religião vai ter alguma coisa ali que é uma mistura de sentidos, né? Uma fusão sensorial. Então, ela é totalmente mística, né? Não é só uma coisa que acontece ali isolada, mas assim, dá pra gente ir buscando através de algum outro método pra gente chegar até essa experiência mais pessoal e também com o ser superior, né? Mas não seria um papo de, tipo, todo mundo ter separado e alguns só serem mais desenvolvidos? Porque, por exemplo, eu tenho um nível
baixo de TDAH, certo? Eu tenho TDAH, só que não é um caso grave, é um caso bem leve, eu consigo entrar em estado de hiperfoco, eu tenho o coice de estado de hiperfoco, eu não fico muito tempo em hiperfoco, me sinto enjoado e coisas do gênero, e eu também consigo entender a parada do gosto da cor. Então, não seria meio tipo uma parada que só tá dentro da gente e algumas pessoas têm aflorado? Eu acredito também, porque, por exemplo, dentro da mesma estatística que a Isa citou pra gente, tem uma outra sobre crianças superdotadas, né? Superdotados em si. Houve um crescimento exponencial, assim, na última década, que quase 5% da população do mundo são superdotados, sabe? Então é como se fosse um processo evolutivo nosso, né, dentro da evolução humana, para, digamos que fosse dentro da religião, como a Isa falou, sabe, a abertura do terceiro olho, sabe? É como se fosse você vai lá e libera o chefão secreto da fase, sabe, do jogo. E eu acho que a gente está caminhando para esse processo de desenvolvimento. Sem falar que culturalmente, vamos pensar no preconceito de antigamente, de uma pessoa falar isso. No mínimo, ela ia ser chamada de uma pessoa com problemas mentais, né? Tanto que seria mal visto. Então, assim, eu acredito que teve toda uma repreensão também do passado, se a gente for levar em consideração isso. E atualmente, né, com o estudo da psicologia e todo mundo tentando compreender mais, todo mundo bem mais informado, consegue entender como um aspecto talvez evolutivo e não como um retrocesso. Cara, esse assunto é muito interessante, porque tipo, quando você fala no passado, é meio que... Esse preconceito ele é meio que medieval, ele não é da Idade Antiga. Por exemplo, que os maiores filósofos, eles são da Grécia Antiga e eles, cara, são os mais loucos das ideias do mundo. O Platão, cara, o Platão, ele é meio que o principal pensador da metafísica. Ele acredita que o mundo, ele só existe dentro da sua mente. Ou seja, tudo que existe no mundo é a sua percepção do mundo. Então, mas é exatamente isso, Paulo, a questão de interpretação do mundo, aquela diferença do mundo real com o mundo aparente, né? A gente só vive realmente o mundo aparente porque a realidade ela é toda interpretada pelo cérebro para trazer um feedback pra gente do que a gente está vendo. Mas aí que eu jogo a questão. Eu vou jogar na mesa e sair correndo. Não seria, tipo, essa falta de desenvolvimento não seria por medo da sociedade de ver a verdade? Porque, por exemplo, a Isa falou da antiguidade, de antigamente, quando a galera tinha preconceito com isso, mas eles tinham preconceito com isso porque as pessoas eram e ainda são gados esperando o abate. Tipo, tem muitas pessoas que só seguem a manada, elas não têm pensamento próprio. E talvez isso tenha mudado de um tempo para cá, mas ainda existe, tipo, 90% da população ainda é gado seguindo uma manada. E não seria, tipo, somente o fato das pessoas não quererem deixar de ser gado? Tipo, não seria esse só um problema humano mesmo? Então, é justamente isso aí. Eu vejo que é justamente isso aí, justamente porque você se priva dessas sensações para poder seguir um contrato social, tá? Não sair desse estado onde todo mundo está conectado na mesma direção, saca? Se você tem acesso a essa sinestesia ou qualquer tipo de outra coisa que seja, você sai desse padrão. Você vê, até pouco tempo, né, o homossexual, o bissexual, e que seja, era uma repressão absurda, né? Você vê o cara... Me esqueci o nome do ator que faz o Doutor Estranho. Qual é o nome dele? Você sabe? O Cumberbatch. Isso. Ele faz um filme sobre... Não sei se é a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda, que ele constrói o primeiro computador, né? E ele é gay, né? E ele... Resumo, os Estados Unidos só ganhou a segunda, entre aspas, os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial por causa dele, porque ele conseguiu desenvolver um computador, e naquela época não existia tecnologia nenhuma suficiente para descriptografar as informações dos nazistas na época. E após a guerra, ele era, confesso, homossexual, ele passou por castração química, cara, sabe?
e mesmo assim teve uma vida de merda, e depois disso ele morreu. Então, se é algo que a gente vive, que é a sexualidade, existe esse tabu gigantesco até hoje, eu não vou falar de diretrizes políticas, tá? Mas que existe, imagina algo que só 3 ou 5% da população tem, e mesmo assim é muito pouco documentado. Então entra realmente para mim dentro do que você falou, Rafael, dentro do gado, sabe? É aquela parada de quem vai além da superfície vai por sua própria conta e risco. Sem sombra de dúvidas. Por exemplo, eu fui convidado há um tempo atrás para um podcast chamado Discordia Cast, e eu dei uma elucubração, que eu sempre gosto de falar sobre a piscina. Existem 3 tipos de pessoas que vão para a piscina. Tem as pessoas que sentam na borda e colocam os pés na água. Tem as pessoas que entram na água e ficam no raso. E tem aquelas que estão na borda, cara, e pula no fundo e mergulha, sabe? E eu acho que é bem por aí o que a sociedade faz com a gente, sabe? Ela deixa a gente sempre ali na beira da piscina, como sabe, limitando. E como o Túlio falou, se a gente tem essa prospecção desde a nossa infância e a gente vai perdendo isso, realmente eu acredito que é a sociedade que oprime, de certa forma, todos nós. Cara, eu discordo bastante dessa questão de que o problema é a sociedade. Porque, querendo ou não, a sociedade são os seres humanos. E eu já tive diversas conversas assim, e tem pessoas que realmente não querem, sabe? Tipo, você apresenta para ela essa questão, você fala, olha, aqui você tem o raso, aqui você tem o médio, aqui você tem o fundo. Quando você se aprofunda em si mesmo, você vai se tornar uma pessoa mais viva. Só que a pessoa, ela não quer se aprofundar em si mesmo porque ela tem medo, ela prefere o conforto de estar ali. Então, essa questão de preferir o conforto não é uma coisa que é implacada. As pessoas realmente gostam desse conforto. Não é uma questão de ter sido manipulado para isso. As pessoas nós temos humanos que são preguiçosos e que preferem o conforto. Nós estamos numa época que a informação é muito fácil de obter. Então as pessoas, realmente, você pode ver que você pode aprender qualquer coisa, cara. Você pode aprender 10 línguas pela internet, mas ninguém está interessado em aprender nada disso, porque elas preferem o conforto de não aprender. É igual malhar. Quando malhar, treinar, né? Você vai para academia e você treina, você vai emagrecer, ganhar músculo, só que é um processo difícil. Você vai sofrer para isso. Do mesmo jeito que você estudar e aprender, você vai sofrer nesse caminho. E você se manter no conforto da ignorância é melhor e mais fácil. Então, o problema não é a sociedade, o problema é a nossa espécie mesmo, na minha opinião. Agora eu discordo, Fael. Porque, assim, essa questão realmente da espécie, a nossa espécie, ela não era assim. A nossa espécie justamente ficou desse jeito, acomodada com algumas coisas e não querer sair da mesmice e ser preguiçosa porque já tem as coisas ao alcance, justamente porque a gente criou esse modelo de sociedade recentemente. Obrigado. A gente nada mais era do que a gente nada mais era do que coletor e catador. Saca? Mano, esse modelo de sociedade não é recente, cara. Rafael, você sabe que é recente, Rafael. É recente de tipo 10 mil anos pra menos. Mas quando a gente criou o fogo e conseguiu ficar num lugar só, brother. Não, Rafael, a gente teve a questão de começar a utilizar o fogo há, sei lá, 50 mil anos atrás, saca? No ponto de vista evolutivo, essa questão que a gente tem de ser acomodado com as coisas foi basicamente mais acomodado ainda depois da industrialização. Menos ainda depois que a gente teve acesso ao fogo, que a gente não teve que correr tanto atrás de coisa e precisar de mais energia. A questão é, evolução está sempre ligada a gasto e consumo de energia. A partir do momento que você tem uma coisa mais perto de você que não tem que gastar, você não precisa correr atrás dela. A mesma coisa da academia. A academia, ela é uma coisa bem contrária do que a gente precisava. A gente já vivia 100% dentro de uma academia. O que era essa academia? A selva. Era correr atrás do que precisava. Hoje a gente não precisa de ir na academia. A gente não tem que ir na academia. Qualquer cirurgia você vai reduzir seu peso, saca? Qualquer coisinha que você fazer esteticamente, tudo já vai melhorar porque você tem acesso a isso. Não quer voltar ao que era aquela academia da selva antiga, porque a gente não precisa, justamente porque a sociedade foi moldada para isso, para todo mundo viver num padrão igual. Mesmo que nessas pessoas que não saiam desse padrão, elas justamente têm medo de sair e viver uma coisa a mais,
porque ela gosta de contar. E por que ela gosta? Porque ela foi criada nesse mundo de saber que as coisas mais fáceis você não precisa esforçar, justamente que é mais fácil, saca? Mas, na minha opinião, você só argumentou a meu favor, porque se a gente evoluiu e criou isso, é Não, porque a Rafael, gente queria não faz isso. parte, não, isso não faz parte da evolução. A evolução biológica ela é diferente da evolução tecnológica. Mas a nossa evolução tecnológica está diretamente ligada à nossa evolução biológica. Por exemplo, Não, se Rafael. uma pessoa hoje em dia ela nasce tipo imune a diversos vírus, querendo ou não, é por conta da tecnologia. Se Não, você não é. nasce acomodado, é por conta da tecnologia. Não. A pessoa, quando ela consegue nascer imune a algum tipo de doença, é por conta de um viés que ela conseguiu ter uma mutação no gene dela, por conta de uma coisinha chamada histonas e de outra coisinha chamada chaperonas, que consegue modular um gene para ele ser ativo ou não para determinada situação, e você consegue passar isso adiante ou não. O problema de hoje em dia da gente estar aberto para muito tipo de doença é por conta de uma coisinha chamada xenobióticos. Só xenobiótico mesmo, que é substância que você acaba ingerindo. Da mesma forma que o Vitor falou que recentemente acabou aparecendo vários tipos de pessoas superdotadas, no mesmo nível que subiu os superdotados, também subiu o nível de autismo, justamente por conta de substâncias internas que está agregando ao seu organismo. Essas substâncias externas são coisas quimicamente modificadas, justamente por conta da industrialização, saca? Então, assim, não está realmente ligado à evolução biológica com a tecnológica. Na verdade, muita coisa da tecnologia, ela atrapalhou a nossa evolução biológica com o organismo, como espécie animal, entende? Justamente porque ela acomoda o nosso corpo. Pode chegar um momento que a gente até deixa de existir por conta disso. Vai chegar um momento que você não vai conseguir adaptar à realidade que está ao seu redor. Você só vai conseguir se adaptar tecnologicamente em comparação a outras pessoas que têm mais acesso ou não à tecnologia. Tá? Agora, a parte biológica é diferente. Aqui Eu os caras jogar entendi mais um e o sair correndo. Rafael no sentido de ser uma simbiose, assim. A evolução e a tecnologia ali praticamente se integraram na atualidade, mas eu também entendo que a parte evolutiva ela se desvincula, né? Não é necessariamente a mesma coisa, né? Não é o equivalente. Justamente eu acho que os dois pensamentos trazem novamente para a ideia da sinestesia, né? Porque, como eu falei, como fosse duas planilhas de Excel que no final elas se integram. E aí o que a Isa falou, né? Uma simbiose, né? Uma coisa não deixa de merecer a outra, mas elas coexistem dentro de um torno como geral. Mas, assim, eu entendo os dois pontos de vista. Eu sou mais pelo Túlio, por causa que... e olha que eu sou analista de sistemas, eu trabalho nessa área assim, já há mais de uma década. E o que eu percebo dentro dos usuários, por exemplo, da minha vivência pessoal da minha empresa, é que... desculpa a expressão, tá? Mas a internet deixa as pessoas mais burras. A grande em suma fosse essa. Se a gente fosse hoje, de vez de fazer o Enem, fizesse um teste de QI, o teste de QI seria muito menor. Eu vi uma matéria, eu acho que foi no Globo, mais ou menos uns 6 meses atrás, que essa geração que a gente vive, a geração dos mais jovens, são a geração com o menor percentual de pontos no teste de QI, sabe? Porque eu acho a gente sempre acreditou que a internet ligaria as pessoas e daria mais informações, mas pelo contrário, parece que dá mais conformabilidade para as pessoas no seu dia a dia e elas, entre aspas, cada vez mais parasitam, sabe? Manda. E, cara, eu tenho uma questão muito forte sobre isso, porque, tipo, a humanidade, ela sempre foi, em sua maioria, pessoas burras. A gente tem pouquíssimas pessoas que estudaram realmente e que se desenvolveram na área acadêmica ao longo da história da humanidade em si. Comparado a quantas pessoas já passaram pelo mundo, qual que é o percentual de pessoas que se destacaram academicamente? Hoje muito mais, cara. Se você vai pegar vamos botar aí uma timeline, vamos botar de 200 anos para cá, quantos nossos desenvolvimentos, né, com relação academicamente em todas as áreas e todo o restante do tempo, da timeline de 200 anos para trás, sabe? A gente tem de 200 anos para cá, cara, um carinha, sabe? Um judeuzinho com cabelo bem branco, inventado para cima, chamado Einstein, sabe? Então, dali por diante, a gente provou para nós mesmos, como humanidade, que seres pensantes, que esse processo evolutivo, como
o Túlio mesmo afirmou, biologicamente, quando a gente estuda e se capacita, e a gente sai dessa zona de conforto, a gente cria coisas maravilhosas, sabe? E eu acredito que a humanidade deveria caminhar biologicamente para isso, sabe? Outro fato muito louco biologicamente, existe uma estatística que mostra que quase 7 a 8% das mulheres hoje em dia já nascem sem a virgindade. Olha que louco. Porque aquilo ali, cara, para que serve a virgindade? Nos tempos antigos, a gente entende, né, a mulher como diferente do homem, que tem o órgão genital para fora, que a limpeza é muito mais simples, como ela é para dentro. Então, antes do processo sexual, ela é muito nova, então ela não tem total esse conhecimento. Então, é lacrado, é fechado. Então, isso permeou. Agora, hoje que a gente não tem isso, porque a gente tem a higiene, que coisa que há 200 anos atrás já as pessoas não faziam nem ideia disso, a higiene era muito ruim comparada que hoje, não tem necessidade, as mulheres estão nascendo sem ímã, cara. Sabe que loucura biologicamente, o nosso corpo está evoluindo, mas por causa do quê? Não só pela sanção da sociedade como um todo, mas assim pelo processo evolutivo da humanidade. Esse é o meu ponto de vista. Parênteses do que eu tinha falado, tipo assim, a questão do surgimento da higiene, ela realmente foi cerca de 200 anos atrás. É só uma curiosidade mesmo, que eu sempre gosto de falar dele quando eu falo sobre quando eu faço um seminário na faculdade, quando eu começo a condenar a ciência. Eu faço isso dentro da faculdade de biologia, eu gosto de condenar a ciência por vários motivos. Foi o Joseph Lister que começou com a ideia de higiene. Tanto é que hoje em dia a gente tem aquele Listerine, foi criado por conta do Joseph Lister, ele teve a primeira ideia de antisséptico. Agora eu não lembro quanto tempo faz, mas foi aproximadamente 200 anos mesmo que teve essa ideia. Aí eu começo a falar que eu começo a criticar a questão da ciência dentro da biologia, porque realmente a gente acabou se condenando justamente por conseguir fazer tantas coisas. A gente se condena como espécie e condena as outras espécies por criações de várias coisas. Antissépticos, vacinas, antibióticos, justamente porque você está fazendo uma seleção mais artificial do que é o ser humano e não deixando ele evoluir como deveria evoluir. Por conta dessas criações, então acaba prejudicando outras espécies também, sabe? Mas agora eu tenho uma questão também que eu queria falar, voltando nesse assunto da evolução. O nosso erro evolucional, tipo, de meter a mão lá e fazer merda pra caralho, ele não seria parte de quem a gente é como espécie, velho? A gente ser falho e criar esse negócio todo pra acabar com a gente mesmo e retardar a nossa própria evolução, dizimar a evolução de diversos animais, extinguir espécies. Isso não faz parte de quem a gente é, de quem a nossa espécie é, cara? Então, isso faz parte da evolução da tecnologia, né? A gente acabou indo atrás por conta de curiosidade. Se a gente realmente levasse ela agora para o lado mais positivo, cuidar umas coisas das outras, e não levar ela mais para o lado do consumismo e capitalismo, daria para viver tranquilamente, evoluir no que foi e ter as outras espécies tranquilonas, sabe? Mas a questão é isso, cara. Você tá tirando da equação que o ser humano, me desculpe a palavra aí, que o ser humano é um grande de um filho da puta, cara. A maioria dos seres humanos são os filhos da puta. Você tá tirando isso da equação. Não, eu não tô tirando. A gente acabou virando... Não, Fael, a gente é falho. Fael, a gente virou esses filhos da puta justamente por conta do consumismo e por conta do dinheiro, por conta do bem-estar próprio. Por conta do próprio. Cara, a gente é filha da puta desde... Cara, o golfinho é filha da puta, ele não mexe com dinheiro, cara. O golfinho tá estuprando no mar e isso é porque é por dinheiro. Não é, cara, ele é um filho da puta. A gente é filha da puta porque é nossa espécie. Não, agora espera. Agora me fala, em que sentido o golfinho é um filho da puta? Ele estupra os outros, cara. Tá, e ele tem noção que ele tá fazendo isso? Porra, quando a gente tá sendo um filho da puta, você tem noção de que você tá sendo um filho da puta, cara? Lógico que tem, Rafael. Mas é porque você tem consciência, Tony, quem não tem? Exatamente! Exatamente. Tem uma coisa chamada consciência. Que nem todo ser humano tem. Tá? Não, todo ser humano tem consciência. Tá? Mas nem todos desenvolvem. Aí questão que se ele usa ou não, aí é problema dele. Mas que todo mundo tem, eu concordo que tem, assim. Eu acho que até o processo seria um processo evolutivo artificial com a tecnologia que a gente desenvolveu. Como você falou, o homem desenvolveu as vacinas, assim, modificou.
A gente encaminhou um processo evolutivo de acordo com a nossa vontade e não como deveria ser como uma espécie. Eu entendo o que o Túlio está falando. O Túlio está falando com relação à direção como um animal. A gente fosse um animal como um cachorro, igual lá na Austrália. Teve um caso na Austrália que teve um gato, pegaram um gato e jogaram um filho da puta, pegou um casal de gatos e jogou no meio do mato. Aí, beleza. Passaram-se 3 anos, cara, os gatos se procriaram de uma maneira tão... Eles dominaram todo o meio habitat, sabe? Então, e eles evoluíram, porque eles ficaram com as patas maiores, isso em 3 fucking anos, hein? Eles ficaram com as patas maiores, as envergaduras das patas ficaram mais flexíveis, e a gente sabe que um gato sobe numa árvore, isso é normal, sabe? Agora, eles subiam com uma velocidade para pegar passarinho lá em cima que nenhum gato tem, mesmo com as articulações que ele tem hoje na nossa sociedade, que eles são criados dentro de casa. Então, realmente, eu acho que a gente criou uma bifurcação de processo evolutivo, uma evolução artificial, que é denotada com as nossas vontades, e a gente foi exacerbando mais por esse lado, que o Túlio está falando, o Rafael está falando, e o do Túlio que está falando, que é o processo evolutivo natural, que a gente retardou e está retardando cada vez mais esse processo por causa desse parasitário, como diz o Rafael. Mas é essa a questão que eu tô falando. Eu acho que a nossa idiotice é parte da nossa evolução, cara. É só tu pensar, cara, no macaco que ele pega bosta e joga nos outros de roleplay. O macaco faz isso sem, de sacanagem, cara. Ele caga, pega na mão e joga nas pessoas de roleplay, isso é total. Mas deve ser legalzão tacar cocô nos outros lá, fala a verdade. Rafael, é aí que tá. Rafael, por que uma espécie de macaco faz isso e o ser humano não faz? O que acontece se você fazer isso? Você não vai ser punido? Claro que não, cara. Lógico que vai, Rafael. Se você põe alguém, você não vai ser punido de alguma forma? Claro que não, cara. A diferença é justamente aquela questão do contrato social que eu havia falado um tempo atrás. A gente é privado de fazer muita coisa, que já não é filha da putagem, é justamente só questão de ter liberdade de fazer ou não, porque a gente é punido de alguma forma, as outras espécies não são punidas. O macaco tá cagando, o outro macaco tá cagando nele, velho. Ele não vai ser preso, ele não vai ter que pagar fiança, ele não vai ser prejudicado de alguma forma, ele não vai ser desmoralizado. A espécie humana vai. Por quê? Mas é o que você tá falando bem das leis. Então, mas a questão que eu tô falando é que, tipo assim... Justamente. E as questões da lei não é um processo evolutivo. Mas eu tô falando que, tipo assim, criar as leis faz parte de quem a gente é. Eu tô falando que a nossa consciência errada não faz parte do nosso processo evolutivo. Eu acho que, tipo assim, criar uma sociedade, pra mim, elaborar. Agora eu vou parar de brincadeira que os últimos 20 minutos tava muito só de sacanagem. Mas agora, falando na moral. Tipo, criar as leis, criar uma sociedade, criar toda essa questão de poder ter essa escolha de ser preguiçoso ou não, de poder ou não ser um babaca, de poder ou não fazer coisas erradas, de poder ou não, de ter essa liberdade de escolha. A sociedade foi criada por nós. Então ela faz parte de quem nós somos e faz parte da nossa evolução. Não? Você discorda disso? Eu discordo. E vocês, Vitor e Isadora? Olha, eu acredito que a lei realmente é evolução. Agora, se ela é boa ou não, aí já é outra coisa. Mas sim, é uma evolução. O que você acha, Vitor? Olha, eu fico dividido, acredito eu, viu? Porque em certo ponto eu vejo que é uma evolução e a outro contraponto eu vejo que nos privou de evoluir como um animal, sabe? Por exemplo, vamos lá. Se a gente continuasse lá, vamos voltar lá a, sei lá, 50 mil anos atrás, né? Lá dos Australopithecus, essas coisas todas lá. Se a gente tivesse voltado para lá e a gente tivesse não ficado desenvolvido o fogo biologicamente, como a gente seria hoje, sabe? Eu canto essa bola aí. Chuta que é gol, Rafael. Vai. Cara, mano, é assim, tipo...
Biologicamente. Vamos falando assim, por exemplo, se a gente continuasse evoluindo biologicamente, para onde a gente iria? Tipo, o que ia acontecer com a gente? A gente ia virar anfíbio? A gente ia virar uma espécie perfeita? A gente ia viver numa utopia? Qual que é a idealização da evolução? Tipo, se a gente tivesse que evoluir de agora para frente, a próxima espécie depois da gente, se a gente passasse pela evolução biológica certinha, bonitinha, não tivesse tido o atrapalho a interrupção pela tecnologia, se a gente, nossa espécie, continuasse sendo biologicamente evoluindo, onde a gente ia chegar? Tipo, o que a gente ia virar? Eu acredito que a gente está onde deveria estar, porque não podemos desassociar a nossa evolução com a tecnologia que criamos, né? É uma característica marcante para a própria espécie humana. Não, eu concordo. Mas, assim, biologicamente, eu acredito que a gente seria muito mais forte. Meu irmão, tem um filme do Avatar. Vocês já viram o filme do Avatar? Tá perfeito, meu Deus. Então, é justamente isso, sabe? Por exemplo, a comunicação não verbal deles é fantástica. Eles, no rabo deles, além de ser o ponto de equilíbrio do corpo deles, como a gente sabe para que serve o rabo de um animal, é uma forma de comunicação diretamente com o córtex do outro ser, biologicamente também. Olha que processo evolutivo fantástico. Mas aí que tá. Precisar de palavras. Sinestesia também, Sabe né? o que faz isso, Exatamente. Victor? Sabe que organismo que faz isso? Fungos, cogumelos. Eles se conectam e conversam dessa maneira, por conta da ciência que eles têm dessa maneira. De saber onde um local é perigoso, de saber onde um local que tem comida ou energia ou não. Eles se comunicam dessa forma para saber de que lado eles têm que continuar evoluindo, ou seguindo a vida, ou multiplicando as células para um determinado área geográfica ou não, tá? É justamente dessa maneira aí. Não, e eu acho interessante porque no filme do Avatar, além disso, toda a flora e a fauna passou por esse processo evolutivo conjuntamente com o ser pensante, que é, no caso, ali o Avatar, né? Que ali é uma espécie, o Avatar... Os navios. O cara assume. Os navios, isso aí, obrigado. Então, biologicamente, o planeta deles evoluiu durante esse segmento, né? E eu acho que não lembro o nome do diretor, ele deve ter pensado exatamente isso. Se a gente não tivesse a tecnologia, para onde a gente teria evoluído, sabe? Então, eu acho que a gente teria evoluído para essa funcionalidade. E não só a gente, mas como a natureza. Porque, vamos lá, vamos fazer um exercício de pensamento. Eu adoro fazer isso. Cara, exercício de imaginação, vamos lá. Exatamente isso. Se a gente criou a tecnologia e desenvolveu e mudou todo o nosso meio habitat, e assim, consequentemente, mudamos as plantas, o clima, os animais, até o instinto dos animais, então eu acredito que a gente entra nessa... como eu falei agora há pouco, nessa linha de desenvolvimento artificial ao prazer e ao desenvolvimento do homem, que ele quis, sabe? E ele fez a condição da natureza ir para tudo isso. Antes da gente começar o podcast, Rafael, a gente estava falando sobre a nevasca lá nos Estados Unidos. Não sei se você viu a nevasca, estão chamando de nevasca do século, e o século mal começou, né? A gente está com poucos 20 anos aí. Cara, com gelo com mais de 2,5 metros nas casas, e há lugares que estavam chegando a 3,5, sabe? E não responsabilizar o homem pelo feito estufa disso, pelo nosso processo de industrialização, é uma grande burrice, eu acredito sabe? Que é realmente o homem modificando a natureza e criando a sua própria linha de processo evolutivo, como fosse um processo evolutivo artificial. Pelo menos eu acredito que a gente está caminhando para isso. Ô, Victor, é exatamente isso aí. A diferença é que a gente está saindo muito da evolução e da seleção natural, a gente justamente está entrando na seleção artificial, e não só a nossa, a gente está selecionando outros organismos artificialmente para o nosso bem-prazer, para o nosso bel-prazer, para a gente, saca? Eu nada mais vejo isso como uma forma de egoísmo, porque é tudo em prol do ser humano. É tipo assim, é um antropocentrismo gigante, porque tudo que a gente está modificando é só por conta da gente. As consequências, deixa para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, eles que se virem depois. O mundo tá esquentando, foda-se. Eu tô conseguindo gerar minha grana aqui para me viver. Eu tô conseguindo ter dinheiro aqui para comprar 50 aviões, porque, obviamente, eu consigo me dividir em 50 partes, preciso de 50 aviões.
Então, saca? A gente acaba modificando bastante coisa só pra gente mesmo. A gente acaba selecionando por conta disso. Aquilo que eu havia falado da vacina e do antibiótico, a gente nada mais está fazendo do que selecionando artificialmente o próximo ser humano que vai dar a sua linhagem para frente. A partir do momento que você toma um antibiótico, você está livre de alguma doença, você vai morrer mais cedo. Se você morrer antes de conseguir passar o seu gene adiante, né, você não vai estar, como fala, dando seguimento à sua espécie, ao seu filho, né? Você não vai ter uma prole que você está se armadurando com alguma coisa, seja um antibiótico, seja uma vacina. Então você não está tendo mais uma seleção natural. Você não está sendo aquele organismo que já nasceu com aquelas modificações do gene contra alguma determinada doença, seja viral, seja bacteriana, para dar seguimento na sua prole. Você usou de algum antibiótico ou algum outro tipo de substância, ou até mesmo a questão da higiene, né, para poder dar seguimento ao seu gene, né, para poder dar seguimento a só o seu gene em si, não falo toda a espécie humana. Então a gente acabou sim saindo dessa questão da seleção natural para uma seleção mais artificial. Tanto nós como outras coisas. A gente está colocando artificialmente um tipo de organismo, cães e gatos, por exemplo. Só para terminar isso, só para falar uma outra coisinha que ele havia falado, eu tinha lembrado de outra coisa, a questão que a gente tem hoje bastante caramujo africano no Brasil, né? Por que a gente tem isso? A gente, alguns anos atrás, veio tentar trazer uma espécie de escargot mais barata para cá, não deu certo, ninguém quis comer, jogou na natureza, não havia algum predador natural dessa espécie de caramujo africano por aqui, espalhou que nem o diabo a quatro. Hoje em dia eles estão bastante mais evoluídos, inclusive que os caramujos africanos da África, porque não tiveram predador lá, ou aqui, saca? Conseguiram se multiplicar, passar o gene adiante com várias mutações, tanto é que hoje é uma espécie quase que diferente da africana, justamente por conta, né, da gente. A gente querer fazer uma coisa, mudança pra gente, você acaba modificando o seu meio ao redor, tá? Eu acredito que esse antropocentrismo, ele não deve ser exaltado, né? Tipo, o ser humano tem todo o mérito, mas a gente também fez muita cagada. Por exemplo, as leis são evolução? É sim, sabe? É uma evolução muito boa. Mas o tanto que a lei é falha, o quanto ponto cego existe dentro da lei. Então, assim, não é tudo que a gente tem que exaltar. Mas a gente tem que tentar ter consciência das ações e também pensar nos impactos que isso vai gerar para as futuras gerações. Porque o homem está aqui tendo um controle maior, só que a gente esquece da potencialidade da natureza e sempre ignora o fato de que ela está muito mais no comando do que a gente, sabe? Qualquer catástrofe, qualquer doença, ela vai afetar de uma maneira muito grande o ser humano e pode mudar todas as nossas condições também. E eu vejo no filme Avatar o resumo de tudo que a gente tá falando aqui, porque o filme é perfeito, né, gente? Que enredo maravilhoso. Fala sobre tecnologia, sobre como as pessoas têm uma integração com a natureza, aquela espécie, né? Tem uma integração com a natureza, de como tudo tá conectado, de como as coisas se desenvolveram diferente em lugares diferentes, né? E tá tudo conectado. Pra mim foi perfeito. Tem aberto ainda, né? Ainda bem que não tá solucionado, mas é isso. Para mim, o homem, ele tem que se colocar no lugar dele, como parte da natureza e não como dominador da natureza. Exatamente. Mas aí que eu entro a minha questão. Porque, tipo, vamos lá. A grande questão do que o Túlio falou de criação de higiene, remédios, modificação do gene, a gente só fez isso porque nós desenvolvemos uma racionalidade e o ser humano, dentro dessa racionalidade, ele desenvolveu o medo da morte. Porque você toma essas vacinas, você cuida, você faz diversas coisas. Por exemplo, alimento em massa foi produzido por quê? Porque a gente precisava alimentar a nossa espécie que estava se desenvolvendo em massa, estava procriando em massa. Então, toda essa questão da gente criar uma criatura que está sobrepujando a natureza, então, de certa forma, entre aspas, gigantes, criaturas sobrenaturais, é o fato de que o ser humano ele desenvolveu a racionalidade, desenvolveu o medo da morte. Então, toda essa tecnologia, conforto, tudo, foi porque a gente queria viver mais tempo. A nossa evolução,
junto com a tecnologia, fez a gente evoluir e gerar longevidade. Porque que nem o Vitor falou que nós seríamos seres mais fortes, mas existem contos nórdicos de um cara que ele carregou um mastro de um navio, cara. O cara carregou o mastro de um navio no ombro. O mastro de um navio tem o quê? 500, 600 quilos. E o cara carregou isso no ombro. Então, geneticamente, a gente era mais forte, mas a gente vivia bem menos. Então, eu acho muito que a tecnologia está diretamente ligada à evolução da nossa espécie nesse quesito de longevidade. A gente perdeu a força, mas a gente tem seres humanos que vivem até os 100 anos. E antigamente um ser humano com 50 anos já era um idoso. Hoje em dia, uns 50 anos é um adulto padrão. Rafael, aí eu concordo com você, mas é o seguinte, essa questão de viver menos e viver mais é relativo, né, em comparado a qual espécie. E outra coisa, a partir do momento que você vive mais do que era para estar vivendo, biologicamente falando, como tu falou, em 50 anos já era praticamente um idoso, sempre que uma célula, sempre que um organismo ele acaba vivendo mais do que o, entre aspas, necessário, ou, entre aspas, programado, ele acaba desenvolvendo câncer. Porque chega o momento da tua célula, ela começa a deteriorar uma parte do cromossomo chamado de telômero. Ele acaba criando outras mutações desenfreadas e você acaba criando células exacerbadamente sem ter que estar lá. É um dos motivos que hoje a gente tem muito mais câncer do que antigamente, tá? Justamente porque a gente está vivendo muito, tá? Nossa, que Fala, Isa. silêncio. Você levantou a mão. Eu tô esperando a Isa. Ela tinha levantado a mão. Eu levantei? Levantou. Ai, gente, eu só queria não ter apêndice, né? Já vai falar de evolução. Eu tirei o meu. Eu não tenho mais. A próxima geração tem que vir sem apêndice. Já Vamos tá fazer vindo. um baixo assinado pra isso? Já tá vindo. Tem crianças hoje em dia que nascem sem apêndice. Muito bom. Inclusive, isso é um problema. Eu tava vendo um estudo de uma galera que tá nascendo com os nervos nervos e músculos do dedo mindinho menos desenvolvidos. Pela falta de uso da nossa espécie do dedo mindinho. Assim, agora você entende que é um problema? Agora você entende que é um problema? Mas eu não acho que é um problema. Eu acho que faz parte. É porque, tipo assim, eu entendo que eu sou, né, estudei muito filosofia e história humana. E eu acho que o erro faz parte de quem a gente é. Não tem errado ou certo. A gente tá errado e tá tudo bem. Não, eu concordo também que realmente a gente precisa do erro para ter o acerto. Eu concordo. Mas eu acho que são duas linhas, né? Se a gente erra e acerta é uma coisa. Porém, quando a gente erra e permanece no erro, aí é que tá a merda, sabe? E a gente costuma, como ser humano, fazer mais errar e continuar no erro do que errar e depois ver um acerto. Você vê, eu não quero tocar muito desse assunto, porque senão o Google vai lá e cancela a nossa monetização, como tem feito. Google, por favor, libera a monetização do nosso site. A gente não promete não falar mais sobre isso, mas eu vou falar agora de novo e foda-se você. Sobre a guerra que a gente está vivenciando agora, né? A gente sabe onde é, com quem, de que forma, né? O mundo sempre teve guerra. Desde que o mundo é mundo, você pega um dos registros mais antigos lá da Mesopotâmia, você vai pegar um dos registros que falam sobre, por exemplo, a Bíblia fala só de guerra no Antigo Testamento, e acredito que o erro pelo erro é uma merda, sabe? E a gente não pode se justificar dentro do erro, mas assim tem que pegar o erro e botar ele, consertar isso e tornar ele positivo. Senão, esse processo humano de evolução não tá valendo de porra nenhuma. A gente tá indo pro saco, porque a gente evoluiu a tal ponto hoje, tecnologicamente. Por exemplo, eu vi uma matéria essa semana que a Rússia botou a porra de um míssil no espaço, lançou um míssil não, uma nave que lá dentro dessa nave pode ter agora sobre nossas cabeças, independente de onde cada um está agora, diversas ogivas nucleares e ela pode despejar do espaço, sabe? Então, porra,
eu concordo que a gente tem que usar a tecnologia, eu gosto também da ideia da desenvolvimento artificial do ser humano, ao nosso processo evolutivo de viver mais para desenvolver mais tecnologia e para viver mais dessa continuidade desse looping, mas que a gente viva em pró, que a gente viva bem, e não da merda que a gente tem feito, sabe? Porra, imagina agora, a gente tá aqui conversando, gravando esse podcast lindo, maravilhoso, aí o Rafael, pô, peraí que eu vou no banheiro, eu abro uma cerveja, a gente vê um clarão do céu, cai numa ogiva nuclear da gente na porra do espaço, sabe? Então, o processo evolutivo, tecnologicamente, trouxe também um ponto que provavelmente de outras espécies não tem, que é o autoextermínio, sabe? Que a gente não chegou nesse ponto, porque eu queria deixar para o final do podcast, que a gente está se caminhando para lá, pô. Tá acabando, sabe? Acredito que a gente é uma das poucas espécies que a gente pode provocar a próprio extermínio por causa do nosso desenvolvimento artificial. Cara, eu concordo bastante nessa questão, que a gente tá com duas vias agora, né, que ou a gente vai causar nosso autoextermínio, ou a gente vai se proliferar no espaço, né, cara? E eu acho isso incrível, cara, porque a gente evoluiu até um ponto que a gente realmente vai fazer uma mudança absurda, tipo, nos próximos, sei lá, 100 anos. A gente já tá já tem gente programando a colonização de Marte, cara. Imagina que louco você viver em Marte. E eu fico pensando que como que vai ser Marte? Será que vai ser a colonização de novo? Tipo, países lutando por território em Marte, com indústrias privadas e toda aquela merda, levar escravo, porque não tem lei no espaço. Não existem leis no espaço. Não vai existir lei em Marte. Não tem no oceano aberto, cara. Então... Se você pega um barco e vai pro oceano, você mata alguém em alto mar, meu irmão. Cara, é lei de ninguém, você faz o que quiser. Por exemplo, esses grandes navios de cruzeiro são lindíssimos, mas muitos deles, cara, são os maiores cassinos, digamos assim, entre aspas, a céu aberto. As grandes empresas de Bitcoin ficam em navios em alto mar navegando e não entram na costa para não sofrer com relação às leis de determinados países, sabe? Então, esse processo evolutivo artificial que a gente está passando agora, entre aspas, provavelmente a gente é só ver os filmes de bosta do Star Wars no final da década de 90, que é falando sobre a sociedade intergaláctica. Cara, vai ser a mesma merda, mas aí até que ponto vale a gente evoluir artificialmente para esse ponto, sabe? É esse o meu questionamento. E eu fiz a publicação no TELS, que é previsões para 2023. Ficou ótimo. Inclusive, leia lá. Falou que 2023 a gente vai ter a reprodução artificial e a gente vai extinguir a reprodução natural como a gente conhece. Eu não, duvido por favor. muito. Não, eu gosto muito de sexo. Um adendo aqui. Eu acho que todo mundo gosta aqui. Por favor, não façam isso. Mas assim, né? Aí tá aí a previsão. E também que a colonização em Marte só vai acontecer em 2051. Gente, tá muito longe. Será que eu tô viva até lá? Pô, não, que isso. Tem que estar, mano. Nossa, 2051 eu vou ter o quê? 54, 55 aninhos. Pô, um jovem. Verdade. Mas a primeira colonização, segundo as previsões, vai ser em Vênus. Vamos ver, né? Aguardo, ansiosa aí. Eu tava falando agora, dando adendo sobre a minha semana natalina, né, com a minha família, e a gente tava conversando justamente sobre esse processo de envelhecimento, né? Eu até falei, poxa, a minha avó, com 50 anos, já era avó, mas avó na questão não de ter netos, entendeu? Por ser um idoso, assim. Agora, a minha mãe tem 58, a minha mãe tem 3 fios de cabelo branco na cabeça, cara. Sabe? É inacreditável. Depois eu mostro para vocês, assim. Então, e a maioria das pessoas, como você falou, Rafael, com 50 anos agora, cara, são adultos um pouco mais velhos, mas são adultos. A gente está com a estatística de vida aí, média, no brasileiro, de 75 anos. Cara, nesse processo artificial, realmente a gente evoluiu muito. Agora, em que isso é benéfico ou maléfico dentro de nós como espécie de ser humanos, como animais, no nosso meio habitat, eu acho que é a grande interrogação nessa questão. E a evolução qual que é o gosto da evolução, Vitor?
É meu miojo, gente. Foi ali, tô com fome. Vou fazer o miojo. Juntando a evolução tecnológica, acabando com a minha evolução biológica, né? Eu não acredito que ela falou isso. Perfeito, cara. Cara, a evolução tem gosto de comida instantânea. Ficou perfeito. Perfeito. Mas é isso, gente. Cara, A incrível. thumbnail desse podcast vai ser o miojo. Pronto, Cara, é isso aí. por favor. A evolução é a comida instantânea. Eu O acredito resumo de todo podcast. A gente evoluiu ao ponto da gente ter um macarrão com um tempero que mata. Pra mim, miojo tem gosto de evolução e morte. Perfeito. o sabor de Chernobyl em uma bela embalagem. Muito Perfeito. bom. Porque aquilo não tem gosto de carne, não tem gosto de frango, não tem gosto de... Não tem gosto. Tem gosto sabor de doido. Artificial. Tem gosto de câncer, pronto. Tem gosto de morte. Perfeito. Perfeito. Bem, gente, eu quero agradecer mais a todos vocês aqui. É sempre uma honra estar com todos vocês conversando. E você que está ouvindo aí o Theos, muito obrigado mais uma vez. Põe nos comentários aí. A vida, afinal, tem gosto de miojo ou não tem gosto de miojo? Não, a vida isso não, aí. a evolução tem A gosto de evolução. miojo. A vida deve ter gosto de, sei lá, cara. A vida? De quê? Aí é para outro podcast. Deixa pro outro podcast. Pergunta pro Drácula. O cara vai trazer o Drácula dentro do miojo. Rafael, eu te amo. Tamo junto. Gente, um beijo, um abraço e muita luz. É isso aí. Tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Só foi do E o caralho. Túlio? E o fim da humanidade. Bota. É um podcast. Faz assim, ó. O que a sinestesia, a evolução e o miojo têm em comum? Boa, Ótimo, boa. ótimo. Gostei. Sinestesia, evolução e miojo. Perfeito. Boa, beleza. Vou botar isso lá.